Olá pessoal, sou o Latos, psicólogo, pai do Arthur. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Paternidade Atípica, Vida Além do Diagnóstico. Aqui a gente fala sobre a paternidade atípica de uma forma leve, objetiva e como tem que ser no dia a dia. No final do último episódio, a gente conversou um pouco sobre essa descoberta inicial, esses 3 primeiros meses de vida do Arthur, desde a internação, a saída da UTI, a consulta com o médico, a cirurgia do olho e o início do contato com esse possível diagnóstico. E é aqui então que começa mais uma grande quebra da fantasia, né? Porque apesar da UTI, da cirurgia e da crise inicial, ainda não dava para dimensionar muito o que estava acontecendo. Eu saio de uma consulta com uma neuropediatra, depois ele volta para casa e as convulsões continuam seguindo, e a gente começa a fazer um mapeamento de exames até chegar na próxima consulta com ela, onde a gente fala de fato de uma questão neurológica do Arthur. Então essa primeira conversa ela é muito marcante porque ela explica para a gente de uma forma muito didática o que está acontecendo. Um dos exames foi uma ressonância magnética que a gente fez e foi constatado algumas pequenas manchas do lado esquerdo do cérebro do Arthur. Então, nessa próxima consulta com a neuropediatra, a gente começa a ter esse contato com esse laudo, com esse resultado do exame e como seria esse futuro daqui para frente. Então, assim, se desde o início as fantasias vêm sendo quebradas, agora mais uma. E agora uma que tira totalmente o nosso chão, porque numa gravidez, é óbvio que a gente sabe que tem probabilidades de acontecerem questões de saúde, enfim, diversos percalços no meio do caminho, mas agora fica claro que eu tenho um filho atípico, né? Que meu filho não vai ser uma criança normal, com muitas aspas nesse normal, e que eu tenho um desafio muito maior com o mundo. A busca por informações, dados, grupos de apoio, tudo começa a ser uma realidade que até então nunca tinha sido considerada na gravidez e nessa expectativa de paternidade. Então, de repente, é isso, né? A gente está numa consulta por conta de uma convulsão, que a gente não sabia até então se a convulsão era por conta da cirurgia do olho. Então, eu entro com um filho em possível estado de recuperação pós-cirúrgico e saio com o diagnóstico de paralisia cerebral. Não tem como não mencionar que isso tira o chão de qualquer pessoa. Então, os sentimentos que vêm ali, acho que uma preocupação muito maior, uma sensação de medo e uma impotência absurda. Porque até então, o contato que eu tive com paralisia cerebral foi muito pouco ao longo da minha vida. E nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Então a gente começa uma bateria de exames para tentar entender o que está acontecendo, né? A gente faz eletroencefalograma, ressonância, exame de sangue. A gente começa a fazer uma varredura, acho que essa é a melhor palavra que eu posso usar no Arthur, para saber o que pode ter acontecido. E tem uma coisa também que é muito pouco falada sobre isso, né? Essa angústia e esse silêncio entre as esperas. Porque sai um resultado, você tenta ler, interpretar, não sabe muito bem o que é, e joga na internet, e aí vai fazer o próximo exame, marca a consulta de retorno com a médica. Então, nesse momento também é um momento muito de desamparo. A gente não sabe o que nos espera, a vida vai seguindo, o mundo continua girando, e a gente sem resposta nenhuma. Então, foi um momento de sofrimento, mas que quando a gente tem um diagnóstico, pelo menos a gente tem um nome para o que está acontecendo. E isso alivia, mas não acalma, né? E foi ali, então, que veio esse diagnóstico de paralisia cerebral, né? E uma coisa muito importante para a gente falar sobre a paralisia cerebral, popularmente conhecido como PC, né, que a gente chama, é a paralisia cerebral ela não cabe em um molde único. A paralisia cerebral não é uma doença progressiva. E o quanto antes a gente começar as intervenções, todos os tipos de terapia, isso dá um ganho exponencial para a criança, fazendo com que ela tenha autonomia no futuro e consiga se desenvolver dentro dessa nova realidade dela. A paralisia cerebral é uma condição neurológica causada no cérebro em desenvolvimento, é uma lesão cerebral e geralmente ela ocorre na gestação, no parto ou no pós-parto na primeira infância. É importante ressaltar que cada criança é uma criança, né? Então pode afetar a coordenação, postura, parte cognitiva. Não existe uma receita de bolo para paralisia cerebral e cada criança vai ter o seu desenvolvimento de acordo com os estímulos que ela recebeu ao longo da vida. Sobre o diagnóstico, é muito válido a gente mencionar que ao mesmo tempo ele te acolhe, que ele te tira de um escuro, né? Ele dá um nome para a situação, ele também abre todas as portas de incertezas, inseguranças e medos. O fato de não saber direito, né, como vai ser a vida dessa criança, as expectativas,
o que precisa ser feito naquele momento inicial, como é que você ajuda, qual o seu papel, isso dá muita angústia. E mais uma vez a gente volta na questão do luto, porque você tem mais um luto que é o luto da imagem do filho perfeito idealizado. Só que aqui entra uma coisa muito interessante, que o nível de maturidade que a gente tem para entender tira um peso enorme desse sofrimento. Porque o luto nunca foi sobre o filho, o luto é sobre a sua expectativa. E a expectativa não é a realidade. Então, quanto antes você acolhe o seu sentimento de que você está rompendo com uma expectativa, a vida fica muito mais sustentável de ser seguida. E o luto dessa expectativa vem junto com o principal problema do diagnóstico, né? Porque quando você recebe o diagnóstico, vem juntos estatísticas, limitações, incapacidades e dificuldades. É muito difícil a gente receber um diagnóstico e tentar olhar para o lado positivo que vem junto com esse diagnóstico, que muitas vezes, na grande maioria, na verdade, é um percentual muito menor. Mas, quando a gente começa a ter acesso a informações, desenvolvimento, probabilidades, isso é muito chocante. Isso assusta qualquer ser humano, principalmente os pais da criança nessa condição. Ou seja, você acaba escutando tudo que o seu filho talvez nunca faça. Isso tira o seu chão, porque assim, imagina você ouvir que talvez o seu filho nunca ande, não consiga expressar o que você está sentindo, e que a realidade é essa, né? Que talvez você nunca vai escutar o seu filho falar que te ama. É desesperador. E se as pessoas falassem um pouco das possibilidades, e aqui entra o nosso papel desse podcast, né? Mostrar que a vida acontece e que tem uma continuidade feliz, ajuda a amparar todos esses pais que nesse momento perderam o chão. Então, ao invés da gente focar no que a criança nunca vai fazer, a gente começa a entender como é de fato essa vida além do diagnóstico. Passado esse susto inicial de estatísticas, impossibilidades, limites, um novo mundo se abre. A gente começa a fazer as pesquisas e entende todos os tipos de terapias que tem. Então a gente tem terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia. É um universo que é muito desconhecido ainda para o público. E que se isso começa a ser trabalhado na primeira infância, logo muito cedo, o potencial de desenvolvimento é enorme. Então talvez, quando a gente faça essa troca de olhar, ao invés de olhar para os limites, mas sim para as possibilidades, o futuro começa a ficar mais amigável do que estava sendo antes. Sobre esse mundo que se abre, a gente vai falar mais no próximo episódio, sobre termos médicos, terapias, estatísticas. Acho que vale a gente fazer uma introdução nesse episódio sobre o papel do pai, sobre o que acontece em relação a autocuidado, fugas, musculatura emocional, como esse pai é afetado antes da gente chegar em todas essas variações e atividades que vão virar a nova rotina dentro de casa. E aí, quando a gente tem contato com essa nova rotina, vem aquela pergunta silenciosa, que é muito pouco verbalizada, dado que os homens não falam muito sobre sentimentos e angústias, que é: eu vou dar conta dessa rotina, eu vou dar conta desse filho atípico, como é que vai ser a vida daqui para frente? A gente, enquanto homem, né, tem essa mania de achar que a gente tem que dar conta de tudo, ser forte o tempo todo, não chorar, não demonstrar fraqueza. Então isso acaba sendo muito pesado. E uma pergunta que é muito latente é justamente essa: eu tenho musculatura emocional para isso? Eu sei lidar com os meus sentimentos? Como é que eu vou seguir? Dado que os homens se cuidam muito menos do que as mulheres, né? Em questão de autocuidado, por exemplo, as mulheres vão muito mais aos médicos do que os homens. Então como é que vai ser esse futuro daqui para frente? Como é que vai ficar essa vida? Parentalidade em si já é difícil, né? A maternidade, a paternidade. E a paternidade atípica é mais difícil ainda. Então, imagina o nível de angústia que um pai desse recebe. E no meu caso, né, como é desesperador a gente não ter o mínimo controle de mais nada e começar a navegar por esse mundo novo. Então, desde cedo, o homem não aprende a sentir, a gente não aprende a pedir ajuda, a gente não aprende a compartilhar esses sentimentos. E aí vira uma pergunta retórica, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu faço isso? Qual a resposta para isso? E esse como pode ser respondido com um conceito que eu gosto muito e tem me ajudado desde então, que é o conceito de musculatura emocional. E não entrando em termos técnicos, a gente não vai por esse caminho, mas só fazendo um paralelo, que assim como a gente malha o músculo, né, a gente vai para a academia, faz exercício de força, você precisa trabalhar o seu emocional também, trabalhar sua paciência, sua resiliência, ter contato com as suas emoções, não deixar que esses pensamentos te dominem, que esses pensamentos angustiantes principalmente, porque a maioria dos nossos pensamentos nunca vão acontecer na prática.
E isso você só desenvolve olhando para dentro, fazendo terapia, rodas de conversa, grupos de apoio, para dar essa força para a gente seguir em frente. E quando a gente não trabalha essa musculatura emocional, a gente dá margem para todos esses devaneios, né, que ficam aí rodando na nossa cabeça. Então, assim, qual é o maior medo? Como é que o mundo vai tratar meu filho? Questão de preconceito, expectativa de vida, ele pode ter uma parada cardíaca e morrer. Onde ele vai estudar? Tem escola preparada para isso, para esse acolhimento? Como vai ser a recepção da família? Então, assim, as perguntas são as mais pesadas possíveis. E se você deixa isso te dominar, isso vai te paralisar. E isso é péssimo. Então, assim, a gente trabalhar esse autoconhecimento dá um empurrãozinho para a gente seguir adiante também. No meu caso, sobre essa musculatura emocional, acho que mais uma vez eu tive muita sorte na minha criação, né? Então eu fui criado com minha mãe presente, meu pai presente, era uma família muito amorosa, então onde tinha muito abraço, muito beijo, sempre ouvi eu te amo dentro de casa, então o sentimento para mim nunca foi um grande tabu. O chorar, por exemplo, eu conto até uma história que hoje é engraçada, mas na época não. Quando eu fiz minha primeira mudança de escola, eu passei 6 meses chorando, e aí eu tinha um inspetor que brincava que ia secar, que eu não ia poder chorar na vida adulta, mas eu ainda choro bastante, né? Então, assim, isso nunca foi um problema, mas não alimentar essas vozes que eram as mais assustadoras. Então, não pensar no pior do que podia acontecer, mas com o que eu tinha de recurso, como é que eu trabalhava isso para proporcionar o melhor para o meu filho? Porque se tinha um certo recurso emocional, financeiro, a rede de apoio, a gente matava no peito e ia para frente. O que foi muito difícil no início, hoje o Arthur já tem 4 anos, as coisas já melhoraram bastante, mas o fato de ser uma pessoa que tem esse contato com os sentimentos foi fundamental para eu conseguir ser um pai presente e dedicar todo esse tempo, carinho e amor para o Arthur. E ter essa criação, acho que com muito amor, né, referências de parentalidade, pai, mãe, avós, bisavós, o conceito de família é muito enraizado. Então eu não estou aqui para falar que eu sou um paizão, um super-herói, nada disso, né? Eu sou um pai presente que abraçou a causa do meu filho, onde a gente tem uma estatística de que 78% dos homens tendem a abandonar lares onde tem crianças com deficiência. Então, se você parar para pensar, né, a cada 10 crianças com deficiência, 8 não têm um pai presente, são abandonadas. Isso é um número muito triste, muito pesado. Então esse podcast nasce com esse propósito, de incentivar você que é pai, que está passando por um momento difícil, que tem um filho atípico, e mostrar que a vida pode ser leve, dentro da realidade de cada criança, e que o abandono não é o caminho. Essa brincadeira que hoje é muito pesada, essa fala do sair para comprar cigarro, que é uma realidade no mundo masculino até hoje, não precisa ser a sua realidade. Então esse podcast é uma ferramenta para você que é pai, está descobrindo agora, ou já descobriu há algum tempo, tem um filho com 6 meses de idade, com 10 anos, para a gente criar um lugar de troca, uma ferramenta que você possa recorrer, entender que tem alguém que passa por uma situação similar à sua, que nunca vai ser igual. O meu propósito também aqui não é vender nenhuma receita de bolo, nada disso, mas mostrar que existem outras realidades possíveis. E eu queria muito ter achado algum canal, algum lugar que eu pudesse ter uma inspiração quando eu descobri esse diagnóstico. Não achei isso na internet. Muitos dos canais, né, de perfis que eu achava sobre paternidade eram voltados para o público feminino. Então a ideia é que eu converse com você, que é homem, que é pai, que tem uma vida, que trabalha e que tem um filho atípico. E que a gente possa criar esse espaço juntos para conversar e pensar no melhor das nossas crianças. E voltando ao número de 78%, essa estatística, ela não fala só sobre caráter, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa. O cara não teve caráter, abandonou a criança. E enquanto psicólogo, acho que eu ousaria dizer que isso tem um vínculo total com o despreparo emocional que os homens têm. Então a gente não aprende a resolver esse tipo de problema na infância. Esse despreparo emocional é mais um combustível para fazer com que esses homens abandonem as famílias e seus lares. E além do tabu do abandono, tem também o tabu da quebra do espelho, porque o homem idealiza que ele vai ter um filho perfeito, uma filha perfeita, que vai ser herdeira, que vai ser médico que nem ele, jogador de futebol, tudo isso. E isso não existe. Quando você tem um filho atípico, a realidade é outra. Então ele vai ser tudo menos o que você criou no seu imaginário. E aceitar o diagnóstico é, então, enterrar esse herdeiro mental que você criou, né? E olhar para a criança que está ali de carne e osso, viva na sua frente, e olhar para ela como uma realidade.
Então, seu herdeiro é totalmente novo, digamos assim, e ele vai construir o caminho dele nesse mundo. Voltando sobre esses dois assuntos, né, o tabu do abandono, a quebra do espelho, a expectativa, a gente precisa entender que a vida continua, apesar disso tudo. E o que faz a vida continuar é a presença dentro dessa nova realidade, que é uma realidade possível. E essa presença vai ser muito particular para cada pessoa, mas a importância da sensação de presença pela criança. E isso faz toda a diferença no jeito que ele vai se desenvolver nesse mundo. Ou seja, a importância da criança se sentir acolhida, né? Então a paternidade ela não é mais exceção, ela é rotina. E uma rotina muitas vezes pesada, mas que existe. E com certeza a criança vai sentir esse acolhimento. E dentro dessa continuidade nem tudo são flores, obviamente. E tem muitos questionamentos. O principal é a culpa, né? Muito no início a gente tentava justificar isso. E a principal pergunta que acontecia era por que comigo? Eu ouvi isso de uma das terapeutas do Arthur, que foi um outro momento marcante também nessa relação, que a pergunta que ela fez foi por que não com você? E esse por que não com você abre para uma perspectiva de mundo totalmente diferente. Dado que eu fui um pai jovem, trabalho, tenho uma rede de apoio, talvez tenha sido para ser comigo mesmo. Questionar isso, esses momentos de raiva, demorar para aceitar, não te faz um pai pior, um ser humano pior, né? Te faz um ser humano vulnerável, porque essas perguntas precisam ser expostas, porque enquanto você remoe isso internamente, isso gera um sofrimento. E se você é pai e sente isso, né, a gente reforça aqui a importância desse autocuidado, porque os homens aprendem desde cedo que eles precisam ser uma rocha, mas uma rocha não se molda, né? Uma rocha é algo fixo que está ali, provavelmente vai ficar ali daquele jeito por muitos anos. A gente tem essa capacidade de aprender, de se relacionar com o novo e entender essas novas dinâmicas do mundo. E quando você admite isso para você, que dá para mudar, que tem uma nova estrutura acontecendo, a gente entra nesse conceito de vulnerabilidade, principalmente na vulnerabilidade masculina, porque isso não faz ninguém ser mais frágil, né? A vulnerabilidade ela vai te fazer ser muito mais forte, ser um pai melhor, mais presente, e que vai ter um peso muito grande na evolução dessa criança. E aí, voltando, pegando o gancho, a gente fala do autocuidado, né? Que o autocuidado ele não é um luxo, ele é uma estratégia de sobrevivência. Então, provavelmente, alguns comportamentos, algumas atividades vão mudar, né? E eu lembro que para mim isso foi muito marcante. Eu já era um cara que fazia bastante esporte, e com a chegada do Arthur, o esporte foi algo que se tornou primordial para mim. Né, óbvio, tem terapias, conversas, grupos de apoio e coisas que vão mudando naturalmente que você não vai nem perceber. Por exemplo, né, você é uma pessoa que gosta de beber, gosta de festa, sair. Cara, você tem uma criança pequena. A ressaca não vai deixar você ser um bom pai. Né? Então, naturalmente, você começa a beber menos, a comer melhor, a dormir mais cedo e a se cuidar. Se antes você não fazia isso por você, você faz porque tem alguém que depende de você. E se você não estiver bem, não tem como você deixar o outro bem, tá? Então pensem nisso, assim, a questão do autocuidado na relação com o filho, a parentalidade e principalmente na paternidade atípica, a importância do autocuidado. Então a partir do momento que você está se cuidando, né, já tem um diagnóstico, a vida está começando a se reorganizar, é um sinal de que a vida está continuando, né, e ela vai continuar com um certo ar de esperança. Não aquela esperança tóxica ou muito positiva, mas uma esperança real, de que você está fazendo o melhor no dia a dia, o melhor que você pode, com os recursos que você tem, e isso envolve toda a rotina nova estabelecida da criança também. Então, terapias, médicos, escola, isso dá muito trabalho no início, né? Geralmente ninguém acerta de primeira, então você vai na primeira escola, não vai ser do jeito que saiu, você vai achar a primeira terapeuta, às vezes você não vai gostar, às vezes o tratamento dela é diferente, e é importante que você acompanhe isso, porque o quanto mais cedo a gente conseguir ajustar, mais fácil a vida fica, ou menos difícil no caso, né? No meu caso, esse ajuste de rotina, acho que aconteceu ainda no primeiro ano, né? O Arthur não foi para a creche logo cedo, mas a gente conseguiu organizar o corpo de saúde dele
é muito rápido. Então a gente tem uma pediatra que é de confiança, uma neuro que é de confiança, todas as terapeutas. A maioria não foi de primeira, né? A gente ouviu muitas indicações de pais atípicos também. Algumas mudanças precisaram ser feitas no caminho, quantidades de sessões de uma determinada terapia, né? Questões burocráticas com o plano de saúde. A gente vai voltar nisso no próximo episódio, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Pessoal, então, fazendo um resumo, né, do que a gente viu até o momento, né, nessa nossa jornada, nesse caminho que estamos construindo juntos, toda uma jornada de uma pessoa comum que descobriu que ia ser pai, que tinha suas fantasias, angústias, medos, toda essa montanha-russa de emoções que foi vivenciada, né, um parto de emergência, uma mudança de cidade, uma cirurgia com 2 meses de vida, até a gente começar a desbravar esse diagnóstico e esse mundo novo da neurotipicidade. No próximo episódio eu vou convidar vocês para a gente ter uma conversa mais técnica sobre a paralisia cerebral, não perdendo essa essência pessoal que a gente vem construindo ao longo dessa jornada juntos, mas entendendo as dificuldades, os vocabulários técnicos e a potencialidade de uma criança típica, tá bom? Agradeço mais uma vez quem chegou até o final por estar acompanhando a gente nessa jornada. Se está fazendo sentido para você, né? Compartilha, segue, curte e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!